Olá, meu mano Edivaldo. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Meu amigo, é um prazer enorme ter você aqui comigo no Vitrine do Lago. Estou muito feliz e realizado pela sua presença aqui. Aliás, tem muito tempo, né, que você foi convidado a vir conhecer. Tal do tempo é um inimigo, quem sabe, de muitas razões que nós determinamos, mas o mais importante é o tempo de Deus. Então ele sabe exatamente o momento certo das pessoas fazer o que tem que ser feito. Eu queria saber de você o seguinte, meu mano Edivaldo. O que você acha sobre a questão de vida no campo? O que você achou de ter conhecido aqui o Vitrine do Lago, que tem esse propósito de incentivar as pessoas a ter momentos de vida no campo, ou quem sabe a viver aguardando Jesus voltar? Bem, Rafael, em poucas palavras, estar aqui, poder contemplar toda essa beleza, toda essa maravilha do Criador, é um encontro comigo mesmo, é um encontro com a minha origem. Por isso eu posso dizer, aquele que tem oportunidade, venha conhecer. Está em contato com as plantas, com os animais, com o canto dos pássaros, com os peixes, é buscar qualidade de vida. É por isso que eu estou aqui. Amém. Um grande abraço, meu irmão. Abraço, Rafael. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Com alegria, alegria do Senhor. Amém. Obrigado. Olá, meus irmãos e as irmãs, tudo bem com vocês? É uma grande alegria revê-los através da abertura de mais um novo trimestre de lições em nossas vidas. Este próximo ano agora, o ano de 2022, nós estaremos estudando o livro de Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. E antes dessas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição maravilhosa que Tu preparastes para nós, os Teus filhos, o Teu povo escolhido. Capacita-nos, Senhor, a compreensão de todos os temas que estudaremos e prepare-nos, Senhor, para que tenhamos condição de, abençoados por Ti, de cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Dirija-nos, guarda-nos, proteja-nos, abençoe-nos. É o que Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O escritor do livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele nasceu por volta do ano 5 da era cristã. E ele morreria por volta do ano 67 da era cristã, aos 62 anos de idade. Uma curiosidade interessante, que do ano 66 para o ano 67, Jerusalém, que é uma cidade de hebreus nativos, né, seria cercada por Roma e o cerco seria abandonado, acionando aquele sinal que Cristo avisou que quando ela fosse cercada e abandonasse o cerco, apontando inclusive para o livro de Daniel, lá em Mateus capítulo 24, verso 15, Paulo já estava lá em Roma, faltando alguns meses apenas para ele ser executado. Paulo morreu logo depois do abandono desse cerco, já fechando o ano 67 da era cristã. Comentei isso porque o livro de Hebreus nos mostra uma história muito bacana de um povo que se converteu do judaísmo ao cristianismo, hebreus legítimos. Esse era o foco principal da carta de Hebreus, é para todos nós. Mas o propósito paulino ao escrever Hebreus foi esse, ao escrever essa carta aos hebreus. Foi trabalhar com hebreus legítimos de nascimento, mostrar a ideia de que Cristo e a sua obra, o Messias e sua obra, é superior a tudo e todos. E foi simplesmente uma excelência. Todo o trabalho feito para desenrolar e apresentar um projeto de salvação gratuita para todos os hebreus e para todos aqueles que aceitarem a mensagem que Paulo também transmitiu aos hebreus e transmitiu a todos os povos por suas viagens missionárias por onde ele andou.
Paulo se converteu ao cristianismo aos 29 anos de idade, no ano 34, e já tinha alguns que ele vinha perseguindo. Ele era membro da igreja judaica, sendo filho de mãe judia e pai romano, mas criado em escola judaica desde a infância. Ele era também membro da mais zelosa seita da igreja judaica naqueles dias, que era fariseus. E já tinha alguns anos que nesse fanatismo zeloso farisaico ele vinha perseguindo os cristãos, matando, açoitando, onde no ano 34, no caminho de Damasco, ele aos 29 anos de idade, ele se converteu. Essa obra, o livro de Hebreus, ele concluiria 2 anos antes da sua morte, antes da sua execução. E essa obra toda foi inspirada em aconselhamentos e ensinamentos dirigidos aos hebreus de nascimento, como eu disse, expondo a esses, já desde a abertura do livro de Hebreus, a excelência da obra e ministério do Messias e da importância de não abrir mão dessa oportunidade salvística oferecida aos hebreus, também assim como a todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Teremos grandes momentos ao estudarmos uma obra tão célebre, escrita para um povo, e tão quanto aqueles estamos prestes a repetir essa mesma história, como também aqueles que saíram da Inquisição repetiram essa mesma história aqui também, que Paulo contextualizou no livro de Hebreus. Será um prazer enorme revermos essas matérias juntos. Vamos lá. O primeiro tema, a carta aos Hebreus e a nós. Nós temos já como ponto de partida Hebreus capítulo 10, verso 36. Olha o que diz ali. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Irmãos, presta atenção. Ele está falando com hebreus de nascimento que se tornaram cristãos, de fato, estavam debaixo de uma severa perseguição, tentados e propensos a se desanimarem, mas ele deixa uma preocupação expressa aqui para eles, de que só alcança as promessas de Deus aqueles que fazem a vontade de Deus. E para isso, eles precisariam perseverarem na fé e no propósito da missão. Isso serve para mim e para você. Estamos hoje diante de um fato iminente do mundo que está sendo assolado pelas potestades da maldade, com pragas e picadas que têm dizimado com a humanidade. E sabemos que isso não vai melhorar, vai piorar. Com domínios de governo mundial que está tentando levantar e formando células em governos internacionais do mundo inteiro, para todo lado. Inclusive, aqui no meu estado, em Goiás, um ouvinte do meu canal, aqui também da cidade, me passou uma mensagem dizendo que ele precisou de ir num posto de saúde, ele precisou de um atendimento médico pelo estado, e foi negado porque ele não tem vacina. E aí, aqui em Goiás, se a pessoa então precisa de um atendimento público e não for vacinado, já, pelo visto, pelo que esse irmão me relatou, já não tem mais condição de ser feito. Então pense que situação que está. Porque se o médico faz um juramento de proteger vidas, como explicar uma atitude dessa? Por causa de questões políticas. Então está na cara que nós estamos diante de um fato sem precedentes na história da humanidade. Nós não estamos falando de uma coisa comprovada, experimentada, não. Nós estamos falando de um experimento, de cobaia, coisa que os laboratórios não assumem responsabilidade nenhuma. Governo não vai assumir responsabilidade, como vai obrigar as pessoas a fazer isso, a passar por isso? E está morrendo gente um atrás do outro. Muitos escaparam, mas muitos estão morrendo graças a essas picadas. E não tem como ignorar isso.
Está na cara de todo mundo, tá diante de todos. É raríssimo uma família que não tem uma história dessa para contar hoje, no mundo inteiro. Então nós estamos prestes a ver um governo mundial levantar, entrar com lei marcial e tudo que os hebreus passaram aqui, os cristãos hebreus passaram aqui, nos dias de Paulo, sofreu o que Paulo sofreu, depois Inquisição, e hoje nós estamos perto de repetir a mesma história. Estamos chegando no momento de termos que nos recolhermos nos matos e aguardarmos Jesus voltar ali. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Não vacilem, não descuidem das providências. Fiquemos atentos, ligados. E não desanimemos. Como Paulo disse aqui, precisamos perseverar, porque fazendo assim a vontade de Deus, alcançaremos com certeza absoluta a promessa suprema, que é a recuperação eterna nossa. Sermos redimidos para todo sempre. Voltarmos a fazermos parte do projeto original da criação de Deus. Pessoas puras, retornando ao seu estado original. Que maravilha! No segundo tema, um começo glorioso. Aqui analisando Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4, nós temos aqui uma advertência, onde Paulo mostra o perigo fatal de se perder a oportunidade dessa salvação gratuita, que é oferecida para todos nós. Então, não é porque as pessoas têm vencido na vida de modo financeiro, de modo amoroso, seja lá o que for, que a fé esteja acompanhando o mesmo ritmo. Nós estamos falando aqui de um povo, apesar de cristão, convertido, nenhum deles ouviram Jesus pregar pessoalmente. Esses hebreus, todos, são frutos de trabalhos de vários evangelistas que conseguiram reunir esse público conhecido então, que Paulo estava escrevendo essa carta aos hebreus. E aqui nós temos uma grande história desenrolada nesses evangelistas, onde diversos sinais e maravilhas foram manifestos, para que eles estivessem onde estavam hoje, ouvindo essa mensagem da carta aos hebreus. Então a fé é fundamental que ela seja gloriosa do início ao fim, ainda que a nossa vida não seja tanto assim. A nossa vida é cheia de altos e baixos, mas a nossa fé precisa ser retilínea e ascendente sempre. E é só conectado com a luz que nós nos tornaremos luz do mundo e sal da terra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, a luta. Aqui está aquilo que já comentamos na abertura, né? Paulo estava aqui escrevendo essa carta, já faltando 2 anos para ele ser executado, em pleno teor de perseguição judaica, da nação judaica, com apoio de Roma, contra os cristãos. E Paulo seria a próxima vítima, dentro de 2 anos no máximo. Mas em breve também, esses judeus pagariam muito caro. Lembra que eu disse que ali no ano 66, indo para 67, Jerusalém foi cercada e abandonado o cerco? Pois é, no ano 70, 3 anos depois da execução de Paulo, Jerusalém seria completamente destruída, mas nenhum cristão estaria lá dentro mais. Esses hebreus aqui, que viviam lá em Jerusalém, no ano 66 para 67, quando eles percebessem o abandono do cerco de Roma, eles sairiam da cidade e não seriam vitimados no ano 70. E somente judeus, fanáticos, não cristãos, morreram na destruição do ano 70. Paulo estava trabalhando com uma civilização de cristãos, com uma cultura judaica que sofreu perseguição, estava sofrendo perseguição e expoliação patrimonial, irmãos. Os bens deles estavam sendo confiscados de forma arbitrária, irmãos. Eles estavam sendo julgados também em forma arbitrária durante o processo de investigação para que se condenasse ou não qualquer um por prática de cristianismo. Desde Estevão,
que do ano 34, do ano 31 já temos Jesus, né? Primeira vítima. Jesus foi morto de forma extraoficial, né? Não foi nem um julgamento feito no horário normal e tudo, né? Agora, Estevão, no ano 34, foi um julgamento consolidado, oficializado. E de lá até o ano 100, foi perseguição implacável contra os cristãos. Em 1798, da era cristã, estaria fechando 1260 anos que a profecia apontou de perseguição, referindo-se à supremacia papal que empreenderia contra os protestantes. O mesmo aconteceu de 1798 a 1844, aonde eles, cansados, enfrentando lutas, depressões, desânimos, estavam se reunindo novamente agora para trabalhar, partir para a última grande missão de pregar as últimas 3 mensagens de advertência ao mundo. E hoje estamos prestes a partirmos para o último êxodo, indo em direção aos matos e dali para Canaã celestial. Pense nisso, amado irmão. Essa luta continua. O quarto tema, mal-estar. Como eu comentei anteriormente, ao final de cada perseguição, mal-estar. Apesar da vitória, mas cansaço e mal-estar. O propósito da obra de Hebreus é justamente fortalecer esses irmãos. Mostrar para eles a grandiosidade, a excelência da obra de Cristo e do que Ele fez muito antes para abrir o caminho para mim e para você atravessar e ser vitorioso juntamente com Ele. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, verso de 1 a 4, nós temos aqui o profeta Elias vivendo esse mesmo processo, esse mesmo mal-estar, pouco antes do seu arrebatamento em direção ao reino eterno, de onde ele está até hoje. Mas Deus é conosco. O que Ele fez por nós, através da obra e ministério de Cristo, nos sustenta em nossa fé, para que como justos vivamos pela fé hoje e sejamos vitoriosos. No quinto tema, encorajando uns aos outros. Aqui analisando 1 Reis capítulo 19, versos 5 até o 18, nós podemos notar claramente aqui um anjo enviado direto da parte de Deus para encorajar e animar o profeta que estava todo estirado de forma depressiva por causa de tanta perseguição e tanta angústia que ele já vinha sofrendo. Hoje, eu e você fortaleceremos uns aos outros. Como aqui os hebreus era para se fortalecer uns aos outros e ficarem firmes, para que eles não abrissem mão em momento algum, não perdessem em momento algum a grandiosidade do prazer de abraçar essa promessa da redenção. Os anjos de Hebreus tinham esse propósito. E hoje nós, representados no Apocalipse como 3 anjos voando pelo meio do céu, temos o mesmo propósito de um estar confortando os outros. Nós, com nossas diferenças, com nossas formas diferentes de pensar, de agir, de focar, mas temos uma forma unânime de trabalhar. Pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua no mundo ao nosso redor. Cumprir com a missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Pense nisso, amado irmão. É muito profundo. Mas não se esqueça jamais que a conexão com a palavra de Deus é fundamental. Se desconectarmos com a palavra de Deus, perderemos o rumo. Perderemos o entendimento do que é verdade, do que é mentira. Perderemos o sentido do que é verdadeiramente adoração, de fato, ao verdadeiro Deus e uso e fruto, de fato, da verdade que verdadeiramente liberta. Porque no sexto tema, esses últimos dias, analisando aqui o capítulo 1 de Hebreus, no verso 2, capítulo 9, verso 26 a 28, capítulo 10, o verso 25, e do verso 36 ao 38, o capítulo 12, do verso 25 ao 28, todos esses textos aqui, nós podemos colocar em paralelo com 2 Pedro 3,8, onde Pedro comenta uma ideia resumida de tudo isso que Paulo aqui escreveu. Amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um dia. Irmãos, realmente, a gente olhando isso aqui e vê Paulo comentar desde a abertura do livro, para quem já chegar nos últimos dias, né? Se ali já estivesse pertinho de Jesus voltar, fica até uma ideia, assim, uma ênfase desse jeito.
Mas quando Pedro entra com essa ideia de que um dia é igual a 1000 anos para Deus e 1000 anos é igual a um dia, ele facilita essa compreensão aqui de Paulo, diferente do que, quem sabe, muitos cristãos, como Paulo, esperavam já naqueles dias a volta de Cristo, e ele vai voltar agora nos nossos dias, 2000 anos depois. Diferente de tudo isso, nos fica registrada a ideia, quando Pedro fala de 1000 anos igual a um dia, e inicialmente um dia igual a 1000 anos, ou seja, dá a impressão que um dia durava 1000 anos, demorava a passar. Mas depois ele faz uma inversão e coloca 1000 anos valendo um dia, passa tão rápido que a gente não vê mais. Ou seja, um indicativo de que quando os acontecimentos chegassem nesse ponto, que é o que nós estamos vivendo exatamente hoje, e não o que Paulo viveu, é o momento então de Cristo estar voltando, 2000 anos depois que Paulo falou tudo que ele falou aqui, aguardando para os dias dele a chegada de Cristo nas nuvens dos céus para restaurar tudo. E é agora que está chegando, está de frente, eu e você estamos de frente, somos a geração que veremos Jesus nas nuvens do céu em muito breve. Mas para isso precisamos de formar alguns paralelos de lições importantes e imprescindíveis para mim e para você. Se nós olharmos, por exemplo, no livro de Números, trabalha com essa ideia também. Bem no momento de estarem prestes a entrar na Terra Prometida, 2 desarranjos aconteceu. O primeiro deles nós encontramos em Números 13 e 14, onde a liderança hebreia esparramou um monte de fake news, né? Já naquela época lá, colocando em xeque a liderança do povo de Deus ali. E foi aonde eles decidiram, tá voltando para o Egito, no começo, estava de frente, partiu para toda aquela situação ali, era para ter entrado e acabar tomando um castigo de mais 38 anos depois dos 2 que eles já tinham dado para chegar até ali. E acabaram na tentativa de levantar outro líder, levantar outro líder para eles ali, para conduzir eles de volta ao Egito. Pensa que desafio diante do Deus poderoso que os levaram até ali tão rapidamente. E aí foram mais 38 anos, 40 anos no deserto. E tudo aconteceu como nós sabemos. E de novo agora, de frente a outra situação semelhante. O diabo perturbando a vida deles de novo, através do incentivo dos conterrâneos de Balaão, aquelas meretrizes, adoração a Baal, e contaminou Israel. Ele teve aquela carnificina, por causa da apostasia do santo e do profano misturado de forma aberta ali dentro das proximidades da Terra Prometida. E caríssimo custou essa atitude. Hoje também nós podemos ver às vezes coisas parecidas acontecendo. Eu comentei outro dia numa lição que eu cheguei na igreja e vi lá à noite luzes parecendo boate, parecendo aquelas festas de boate que a gente vê nos filmes aí de Hollywood. Eu fiquei chocado de ver aquilo, santo e profano misturando. Fiquei muito preocupado, incomodado. Para mim ficou parecido com isso que aconteceu aqui em Números, que nós estamos comentando agora. Que o santo e o profano estavam misturando de tal forma que eles perderam o sentido do que é certo e do que é errado. E praticaram verdadeiras aberrações. E isso é uma aberração contra Deus. E isso vai custar caro. Se não houver arrependimento e abandono dessas práticas, vai custar caro, irmãos. O Senhor vai pedir conta disso. Essas coisas, misturar santo com profano, é letal à perseverança e à fé cristã. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No 7º tema, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Queria citar um texto de Profetas e Reis, página 164 e 165, que diz o seguinte: para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Fé e atividade darão segurança e satisfação que vão aumentar dia após dia. Você é tentado a dar lugar a sentimentos de ansiedade e de profundo desânimo? Nos dias mais escuros, quando tudo parece ameaçador, não tenha medo, tenha fé em Deus.
Ele conhece suas necessidades, Ele possui todo o poder. Seu infinito amor e sua compaixão jamais acabam. Não tema pensando que Ele falhará em cumprir a sua promessa. Ele é a verdade eterna, jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Ele capacitará seus servos fiéis de acordo com a necessidade deles. O apóstolo Paulo testificou isso quando analisamos 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Meus amados irmãos, que sejamos perseverantes e sejamos vitoriosos. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, a vitória individual e a vitória congregacional como teu povo escolhido sobre a face da terra. Conduza-nos, dirija-nos, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz 2022 para todos. Boas festas para todos. E um forte abraço.